O mensageiro 3 e Atlas abre o tempo da estrela cometa. A grande estrela da purificação que modificará tudo, tão anunciada por Nostradamus. O mundo estará muito próximo da certeira e grande revolução que a estrela causará. Estamos em pleno apocalipse, que significa revelação. E segundo Nostradamus, quando chegasse o tempo da remoção da ignorância, suas profecias seriam esclarecidas, revelando, enfim, o que vai acontecer. O tempo é este. Se você tem a mente aberta e quer conhecer a verdadeira mensagem deixada pelo profeta, diferente de tudo que você já viu, presta atenção que este trabalho é para você, com uma exatidão e clareza inacreditáveis, numa sequência coerente, fluídica, com todas as suas frases se conectando sem falhas, contando uma história com começo, meio e fim bem definidos. Vejamos esse fantástico evento nas palavras do profeta. O mundo se aproxima da revolução que modificará tudo. Do céu virá um grande reinado de espanto, a estrela cometa. Mas, por longo tempo, não será entendido que do alto céu não virá demorar. Pois, pelas seitas, o mundo tornou-se confuso e cismático. A luz da natureza humana faz os criadores das religiões tão seguros de si que, com os princípios da primeira causa, eles alcançam as doutrinas mais altas e os abismos mais profundos. A lei do Sol e da Rainha do Céu foram combatidas. E usurparam o espírito da profecia. Assim, nenhuma e nem a outra foram entendidas. E os mais sábios sobre os fatos celestes serão por príncipes ignorantes reprovados, punidos por édito. Perseguidos e postos à morte quando forem reconhecidos. Que grande perda as que farão ao saber. Antes que se complete o ciclo da Lua. Lua se refere à Mãe Celeste, que fecha seu ciclo no juízo, quando a humanidade será obrigada a voltar ao caminho do conhecimento. Nostradamus está relatando uma das faces mais importantes e obscuras da antiga história da humanidade. A perseguição aos povos que cultuavam deusas e deuses pacíficos, amorosos e benevolentes, que incentivavam a riqueza em espírito e os convidavam a habitar com ele o paraíso, por religiões que levaram a guerras, conquistas, torturas
escravização de povos. Esse fenômeno se repetiu por séculos, principalmente nas grandes religiões, que tentaram no passado exterminar as outras, que tinham crenças diferentes com seus profetas e santos, sempre perseguindo a religião viva, única e universal, o verdadeiro caminho espiritual seguido pelos profetas. Querendo guardar silêncio e renunciar a escrever por causa das injustiças dos tempos presentes e também em maior número as do futuro, resolvi embaralhar os escritos proféticos, porque os reinos, as seitas e as religiões farão mudanças tão opostas que, se eu chegar a relatar o que sucederá com esses reinos, seitas e religiões, que não confere ao imaginado por suas fantasias áureas, eles viriam a condenar o que acontecerá nos séculos futuros. E será reconhecido o que está escrito nas profecias. E ficará evidente o que falta acontecer. Nós tradamos. Enquanto isso, as profecias de Nostradamus faziam denúncias perigosas que fatalmente as levariam à destruição, e ele seria perseguido e morto pela Inquisição. A perseguição iminente obrigou-o a escrever as profecias numa linguagem de significado oculto, que poderia propiciar vários sentidos quando lidas fora de sua ordem cronológica. O profeta escondeu com esse ardil uma importantíssima mensagem que só seria entendida futuramente. De fato, a organização cronológica correta de suas profecias possibilitou finalmente a descoberta de seus grandes textos ocultos, que ficaram escondidos por séculos entre suas centúrias. Eu compus livros de profecias, contendo cada um 100 quadras proféticas, que por deliberação minha estão embaralhadas de modo obscuro, e foram essencialmente compostas no longo discurso dissolvido. O conjunto desses textos compõe o verdadeiro livro perdido de Nostradamus, procurado exaustivamente desde sua época, pois acreditava-se que ele decodificaria definitivamente todas as suas profecias. Esse livro existe e estava muito bem escondido, embaralhado em meio a seu vasto trabalho profético. Nostradamus nos passa essa importantíssima mensagem no texto que veremos, para que nós nos tornemos conscientes de nossos destinos e da inesperada realidade que enfrentaremos, como advertência ao advento do juízo, seríssimo e determinante. Devido à perda do caminho do conhecimento, o que está por vir não será entendido a tempo. Mas o grande império do Aquilão, império das guerras e grandes devastações, desmoronará sob a luz que avança. É inevitável. Isso
deverá ocorrer sob influência da imensurável força espiritual emitida por um corpo celeste, a estrela da purificação, a mais profetizada de toda a nossa história desde os povos mais antigos, como evento de grande esperança. A estrela radiante da purificação. Nostradamus nos alerta que o evento da vinda dessa estrela não seria entendido por um longo tempo. Como veremos, são muitas suas profecias sobre essa fantástica e preciosa história, devido à sua grande importância. Essa estrela deverá expandir subitamente uma potente energia purificadora que, por ser espiritual, vai nos atingir em velocidade instantânea a longa distância e provocará fortes e inesperadas mudanças na realidade de vida deste planeta. Muitos cataclismos acontecerão e grande miséria humana estará presente, dado o despreparo que a força sapiente da estrela encontrará. Atualmente, ela se torna mais perceptível, preparando o momento de sua expansão subjugadora, a qual será antecedida por vários sinais de alerta profetizados. Tal corpo celeste vem em condições desconhecidas, quando qualquer um de outra forma o interpretará, como disse o profeta Nostradamus. Isso porque ela não seria reconhecida quando fosse descoberta. Vejamos esse fantástico evento nas palavras do profeta, faladas sempre na voz masculina. No tempo que a estrela radiante ainda for uma surpresa do céu, somente imaginada, o céu de planços, la cité, nos predirá. Os sinais claros e estrelas fixas, que o tempo de sua mudança súbita está se aproximando. Deus, o Criador, enviará, por meio de emissários de fogo e chamas, os sinais, visíveis aos olhos e aos sentidos, do que está por vir e de suas causas. Refere-se a um antigo conhecimento xamânico. O Sol controla a Terra. Explosões solares fortíssimas ocorrem desde o século passado, cumprindo as mais antigas profecias para este momento, assim como as fantásticas auroras provenientes dessas explosões, ou como a descoberta da própria estrela, a qual acelera naturalmente esses processos solares que são tão poderosos e perigosos ao planeta que
4 satélites americanos, entre outros, monitoram o Sol 24 horas por dia. Essa forte atividade solar vem preparando o planeta para as transformações que virão. O mundo se aproxima da revolução que modificará tudo. Do céu virá um grande reinado de espanto, a estrela cometa. Mas, por longo tempo, não será entendido que do alto céu não virá demorar. Pois, pelas seitas, o mundo tornou-se confuso e cismático. Os profetas são seguidores da religião viva e todas as outras são consideradas seitas por eles. E eu descobri que o mundo se encontra na iminência de uma revolução universal, pela grande estrela, que por 7 dias brilhará. 7 dias significa, em linguagem profética, um período completo de tempo não definido. Curiosamente, esta estrela tão profetizada acabou sendo descoberta por acaso, quando astrônomos do Monte Palomar estavam fazendo um mapa fotográfico do céu setentrional. E ela aparecerá na direção do setentrião. Após 3 anos de estudos, sem terem encontrado qualquer resposta para o enigma desse astro totalmente desconhecido, os astrônomos decidiram anunciá-lo para a comunidade científica. Está escrito nas profecias que essa estrela seria reconhecida quando houvesse um grande fenômeno no Sol. O Sol mantém intensa atividade nuclear em seu interior de forma ininterrupta, o que produz calor e luz. Como resultado, ele emite continuamente um forte fluxo de partículas eletromagnéticas, o qual chamamos de vento solar. Mas, por incrível que pareça, foi noticiado pelos jornais que, em 11 de maio de 1999, o Sol interrompeu suas atividades por 24 horas, como se tivesse morrido, fato inédito que deixou os físicos que estudam fenômenos solares na American Geophysical Union extremamente intrigados, tanto pela longa duração do fenômeno quanto pela alteração da forma do campo magnético da Terra, que, devido à ausência da pressão do vento solar, pela primeira vez deixou de ser alongado e adquiriu um contorno redondo e de tamanho tal que a órbita da Lua ficou dentro desse campo. Tal acontecimento confirma a visão de Nostradamus e das mais antigas profecias que retratam esse fenômeno de forma simbólica, muitas delas como se fosse a morte do Sol. E quando o defeito do Sol então houver, não muito distante do signo de Câncer, no ano de 1999, a estrela radiante. Um objeto que não se parece com nada conhecido pelo homem é um desafio e uma surpresa.
Exatamente um objeto desse tipo vem intrigando os astrônomos desde que foi localizado pela primeira vez há 3 anos no hemisfério norte. Em junho, o astrônomo norte-americano que o encontrou, George Djorgovsky, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, lançou um desafio aos colegas para que o ajudassem a decifrar o mistério. O enigma é que a luz emitida pelo objeto não dá nenhuma indicação clara sobre o que ele é. Segundo Djorgovsky, é como se alguém tivesse amarrotado o espectro. Não era uma questão de ver coisas conhecidas fora de seus lugares. Simplesmente não sabíamos o que eram aqueles elementos. Essa é a primeira coisa que para nós representa algo novo e completamente misterioso. Ela foi anunciada para a comunidade científica no dia 2 de junho de 1999, no signo anterior a Câncer, 6º mês, e em 21 de agosto para o público em geral, no signo seguinte a Câncer, 8º mês. Ou seja, foi anunciada no ano de 1999, não muito distante do signo de Câncer, que é no 7º mês, exatamente como disse o profeta. Mas de outra forma será interpretada. Como as profecias afirmam, quando houvesse um defeito no Sol, a estrela seria anunciada. E de fato foi. Mas foi interpretada pela ciência de muitas formas diferentes, e não a de que seria um grande núcleo de potente força espiritual. Essa força espiritual exerce um extremo poder magnético e, durante seu longo percurso, atrai grandes nuvens de poeira cósmica por onde passa, o que ajudou a causar as diversas distorções no exame do espectro luminoso da estrela. Essas partículas se incendeiam quando entram em seu campo de força com grande velocidade, tornando-a visível, pois seu núcleo de força espiritual não poderia ser detectado por esse tipo de análise, que só pode detectar a luz material. A última das interpretações que vimos nos jornais referia-se a ela como um quasar, em um pequeno texto sem destaque. Como disse o profeta, de outra forma será interpretada. Vocês verão, cedo ou tarde, grande alteração se produzir. Quando a lâmpada ardente, de fogo inextinguível, tiver seus efeitos descobertos. Eu confesso firmemente que essas profecias vêm de Deus, a quem eu rendo graças, honra e louvores imortais, e que não lhe misturei nenhuma adivinhação proveniente do acaso. Tais profecias são da natureza de Deus. Elas procedem da boca do Espírito Santo, que detém a soberana potência eterna. Nostradamus. A hora está chegando. O mundo estará muito próximo
da certeira e grande revolução que a estrela causará. O grande mastim toda noite uivará no firmamento da oitava esfera, que é de ampla dimensão, onde o grande Deus eterno completará a revolução, com Castor Pólux na nave, a estrela cometa. Oitava esfera é uma referência à dimensão celestial onde a velocidade é instantânea. Mas, primeiro a isso, precederá um eclipse solar. E na ocasião temporal, quando o Sol se fixar em seus dias nervosos, no céu se verá correr longas centelhas de fogo. Chamas ardentes no céu noturno serão vistas. Ocorrerá uma resplandecente sequência de auroras, inusitadamente visíveis em latitudes baixas, o que, segundo as antigas profecias, será o último sinal antes da força subjugadora da estrela chegar à Terra. Naqueles dias será pequeno o número de sábios, e poucas serão as pessoas conscientes do que se passará. Porque a perfeita religião foi perdida, até que se manifeste do ramo estéril, desde longo tempo, o enviado, que livrará o povo universal de sua escravidão propícia ao sistema. E o século se aproxima da renovação. Que aquele que é o primeiro do império do Aquilão sucumba na regência do enviado divino. Aquele que há de vir, o primeiro e o último, chamado por muitos nomes diferentes por Nostradamus, e é a figura mais profetizada por todos os profetas. É o reino daquele a quem tudo foi entregue, desde o começo e do qual tem sido dito que é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Feliz aquele que vigia. Caso não vigieis, virei como um ladrão, sem que saibas a hora em que virei te surpreender. Glória ao Espírito Paráclito, a luz dos corações, o sol do amor, a fonte das consolações. Glória 3 vezes àquele que era, que é e que deve vir. E quando vier, aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E quando mesmo vier em sua majestade, com todos os anjos,
castigará o mundo por seus pecados e por causa da justiça. Eu, porém, voltarei ao Pai, e não me vereis mais. Mas o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A hora do enviado. O juiz divino. O evento do juízo ocorrerá como um fenômeno instantâneo da chegada da onda mais forte lançada pela expansão da estrela, formando um acontecimento fortíssimo que vai abalar a Terra inteira com todos os seus habitantes. Devido à sua potência, vai surpreender até os iluminados mais experientes, e ocorrerá sob comando do enviado divino, presente na Terra para auxiliar a humanidade nesses difíceis momentos de transição. Com esse evento, surgirá o fenômeno inesperado da clarividência específica do juízo, que vai mudar completamente a nossa realidade de existência. Passaremos a enxergar e vivenciar a dimensão espiritual ocorrendo concomitantemente à dimensão de nossa matéria. Ou seja, ocorrerá uma interligação interativa, consciente, visível, concreta e inevitável com o mundo espiritual. Essas vivências se darão em zonas astrais diferentes. Uns poderão vivenciar zonas de muita luz, enquanto outros, zonas de sofrimento. Mas todos ficaremos temporariamente subjugados por elas. Agora, o juízo estará na Terra induzido pela força da estrela e com a presença de seres do divino especificamente preparados para esse trabalho. Segundo as profecias, esse momento deverá pegar muitos de surpresa e deverá ocorrer quando ficar evidente que a humanidade causará seu próprio extermínio. Vejamos algumas profecias. O olho por objeto de consumo. Para tamanha excrescência e tão ardentemente que tombará as neves eternas. Os tempos serão de sujeira, grandes pragas terrestres. O bando débil da terra se apoderará. Será conhecida da adulteração a ofensa, que levará esse tempo à sua grande desonra. A mentalidade do anticristo logo destruirá os três. Do primeiro ao terceiro mundo.
Assim, através das águas, a mentalidade satânica havia feito a volta à Terra. Todas as costas que havia tocado estavam tornadas estéreis. Sobre as ondas que havia cruzado, tinha-se aberto um sulco cravado de cores que não se conhece nesse mundo, e marcando o traço de sua passagem, enquanto os peixes dos mares eram mortos de morte. Cometer-se-ão tantos males em nome do abismal Satã, príncipe infernal, que quase todo mundo se achará desfigurado e devastado. A terra árida em secura cresce. E os campos irrigados escassearão cada vez mais. Haverá fogo e grandes inundações por meio de autoridades mais que ignorantes. Os países estarão entregues à incapacidade da prudência. O mundo em perigo e os governos se felicitam. Os governos comemoram o aumento da venda de carros e o crescimento de suas indústrias de embalagens. E o mal caminha sobre a terra. Baterias e máquinas de guerra assustarão por toda a parte. Não será um só dia e uma só vez, que começarão e recomeçarão. Mas sempre e sem cessar, até a sua hora. É que uma propulsão grande, irresistível, sobre-humana, arrasta violentamente os povos para declives tenebrosos, inevitáveis. E conduz fatalmente nosso século para seus destinos derradeiros. Fogo, violência e ódio. Muitos morrerão. A espada da morte se aproxima de nós. Com pestilência e guerra tão horrível que jamais houve. Ah, ai, ai de mim, desgraça, se Deus não enviar paz à terra. Neste grande teatro que estamos vivendo, só não acabará acontecendo de fato uma terrível e ampla guerra atômica, possivelmente de extinção, graças à chegada da extrema força da estrela,
Chamemos, pois, o céu e a terra em julgamento. Quem dentre vós não tem repelido a luz, que nada deve nem pode deter? Fechado os caminhos para a minha justiça, e carregado de cadeias minha palavra vivente. No fim, as iniquidades de toda a terra extravasaram. O furor divino havia se acumulado como a força das chamas. E a mulher dos céus não tinha o poder de reprimir a mão poderosamente impetuosa de Deus. Grande fogo do céu em 3 noites cairá. A causa virá bem estupenda e maravilhosa. Bem pouco depois, a terra tremerá, quando o grande pontífice mudar de lugar. Será passado a Mênfis o mais elevado conhecimento. Do deus Vulcano, Hermes será feito pastor. Ressuscitando o grande rei Dalgomóis. Corpo, alma, espírito tendo todo o poder, tanto sobre seus pés como na sede celeste. Nuvem fará 2 sóis aparecerem. Em pleno dia, o prodigioso será visto. E em seguida, de súbito, dará tão grande claridade que nada será capaz de proceder mais adiante. O Divino Verbo se manifestará desde o céu maravilhado até a terra. De 500 anos mais, essa conta não terá. Até a vinda desse, que é o ornamento de seu tempo, que por esse século lhes produzirá imensos contentamentos. Eis que chega o dia do Senhor. Felizes aqueles que resistirem ao espírito do dragão. Vai ser muito bom para quem estiver bem preparado. Este evento das vivências espirituais não será ininterrupto, mas será variável, ocorrendo no momento de força maior da estrela. O relógio cósmico mostra que vai chegar o tempo da idade do espírito. Todos os povos serão obrigados a escolher entre os velhos caminhos das lutas homicidas ou
a nova ordem de uma fraternidade mundial. O acerto de contas. O tempo presente, assim como o tempo passado, serão julgados pelo grande filho de Júpiter. Esse que será encarregado da destruição de templos e seitas alterados pela fantasia. Levantará os humildes, e atormentará os rebeldes. De tijolo a mármore, os muros serão reduzidos. Na nova era, não haverá mais a necessidade de muros altos. E o erário público será esvaziado, tanto na terra quanto no mar. Tudo perderá o sentido perante a extrema força espiritual que está para chegar, mesmo que provisoriamente, como dinheiro e governos. Pelos raios do céu, as nações serão obrigadas a abrirem os olhos e entrarão dentro da minha via, que é a estrada da verdade e da justiça. Ele estará cansado do mundo tardio e desleal por causa do clero jurista. A pompa sagrada irá baixar suas asas pela vinda do grande legislador. A aparência dos sectários será posta na água. Sectários de todos os tipos e no mundo inteiro. Os escudos mentais criados pelos homens serão destruídos e os pensamentos inadequados começarão a gerar grande sofrimento. Cairão por terra as falsas sabedorias e convicções. Pois o grande monarca corrigirá o delírio dele, e seus olhos fechados serão abertos da antiga fantasia. Pelos corpos sublimes, sem fim, que serão visíveis aos olhos. Uma corporação de espíritos de altíssimo conhecimento, representando a vontade pura de Deus,
Eles virão ofuscar o intelecto dos homens por suas razões. Os libertadores virão do oeste com grande força. Eles irão cair do céu como chuva. Eles dirão a verdade de boca fechada. Deus, todo o céu, o divino Verbo. A comunicação se dará pela telepatia. Nostradamus refere-se aos entes espirituais incorruptíveis que chegarão com a estrela, agora visível. Também visíveis, devido à abertura da clarividência interativa, eles formam uma gigantesca e poderosa equipe com inteligência resolvida, pronta e conhecedores de tudo, representando a vontade pura de Deus, sem livre-arbítrio. Virão ajudar na reorganização da vida humana neste planeta, e a razão dos homens será revista pelas razões celestes, quando será um choque para o intelecto humano ver e aceitar o mundo espiritual, sem apelo ou discussão. A terrível hora das condenações. No auge das iniquidades humanas, abre-se o juízo, defrontando-se com uma humanidade despreparada, resultado das ações protagonizadas no milenar teatro do Aquilão. A religião viva foi esquecida e a mensagem profética mal interpretada, privando a humanidade do entendimento essencial ao juízo. Segundo os profetas, sem que mãos humanas interfiram, será o fim do soberbo império do Aquilão, o império do ego, de muitas cabeças e muitas línguas, que sempre provocam grandes devastações e geralmente acabam guerreando entre si. Vejamos Nostradamus contando os detalhes dessa história, em que todos os responsáveis pela construção e manutenção desse império sofrerão as mais terríveis consequências. Os deuses farão aos humanos visões espirituais que causarão grandes conflitos. Grande castigo será dado ao acusador e seu setor de seitas. O demorado cometa estrela levará ao inferno os governadores.
Se esses governos, desatentos da realidade espiritual, soubessem o que lhes espera no inferno, teriam tomado rapidamente o caminho do conhecimento. Não conta nada, deixa eles virem. O grande teatro repleto o irá. O grande teatro do Império do Aquilão. No meio de borrascas destruidoras, a noite sombria das revoluções. Os homens buscarão a salvação entre as suas mãos. E ali não haverá nenhuma salvação. Sim, abrirão os olhos, voltar-se-ão para a estrela do céu, onde somente poderão encontrar a salvação, a estabilidade, a vida. Não obstante, porque haviam tão universalmente fugido da luz, tão cegamente abandonado as vias da verdade e da salvação, tão perfidamente perseguido os ungidos do Senhor, serão fustigados por castigos terríveis, multiplicados. E eles terão medo, excruciados de dor e sofrimentos. Sentirão dores como a mulher em trabalho de parto. E o coração de todo homem derreterá. Ficarão pasmados uns dos outros, e seus rostos serão como as chamas. Nessa altura, o infiel a Deus e a todos os santos vagueará no inferno. Aqueles que estiverem extremamente afastados da luz ficarão subjugados por seu próprio karma, sem que consigam se libertar a tempo para cuidar do próprio corpo, e acabarão morrendo de sede ou de outras causas. Um grande caos humano deverá ocorrer nessa etapa. Perante o povo, sangue será espalhado. Alto preço pela não vigilância. Será inútil. Não haverá apelação. E sobre isso, entretanto, nascerá tão grande calamidade que mais de 2/3 do mundo se ausentarão. De tal modo que não conhecerão mais a quem pertencem as propriedades dos campos e mansões,
A erva nascerá pelas ruas das cidades e crescerá mais alta que os joelhos. E será reunificado o reino desunido, que era do bestial, que se disfarçava de sábio. No qual o suscitador e promotor da facção bélica, que nasceu da diversidade das religiões, permanecerá preso no mais profundo dos infernos. Passado esse flagelo, o mundo ficará menor. Pela perda de parte significativa da população mundial. Ausentar-se não significa necessariamente ser eliminado. Desses 2/3 citados por Nostradamus, uma parte deverá voltar à consciência. Deverão, então, ser ajudados por aqueles dentre nós que já estiverem adequados à força espiritual presente, que, por sua vez, receberão dela toda a ajuda necessária para esse trabalho. E esse trabalho será imprescindível para a cura da humanidade, para podermos chegar à nova era da fraternidade universal. Não deixe de ver nosso livro, que traz à luz comprovações e maiores esclarecimentos para entender de forma simples o método científico usado por Nostradamus para camuflar o sentido de suas profecias. E, o mais importante, contém episódios determinantes de nossa história sob o ponto de vista dos profetas. Uma verdadeira guia para a nova era.